Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Eu espero encontrá-los muito bem e, em nome de Jesus, deixar melhor. Muito obrigada pelas mensagens, por todo o encorajamento, pelas orações, pelas bênçãos, pelos testemunhos que eu chamo de presentes. Muito obrigada. Tem pessoas que são fiéis, estão aqui todos os dias, me encorajando outras pessoas. Ai, isso para mim é lindo demais. É lindo, né? Algumas pessoas, elas decidiram, elas se levantaram na vida com essa decisão. Eu vou ser uma bênção. E tem sido. E quando você escolhe ser uma bênção, onde você chega, você leva paz, você leva alívio. O que sai de você é isso. Bênção, alívio, encorajamento, força. Que maneira de viver. Maravilhoso, maravilhoso. Vou sacudir os alicerces das nações, e elas vão trazer para cá os tesouros, e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, até Deus sacode para nos abençoar. Eu vou sacudir as nações, os alicerces das nações, para trazer para cá os seus tesouros. Até Deus sacode. Ele nos ensina a sacudir da nossa vida. Sacudir mesmo, sabe? Vai, sacode a roupa, sacode o pó dos sapatos. Jesus ensinou isso. Porque isso é uma maneira, assim, maravilhosa de viver. Você não leva nada. O que não presta, eu não vou levar. Não presta, eu não quero nem o pó. Nem o pó. É isso que Jesus ensinou. Que você vê Paulo fazendo. Você vê essa atitude inteligente sendo colocada ali em prática. Não, eu não vou levar. Eu vou sacudir a desilusão. Eu vou sacudir sentimentos miseráveis. Estão tentando me ofender, diminuir o que eu faço. Eu vou sacudir. Estão contra mim, eu vou sacudir. Estão jogando ingratidão, injustiça, rebelião. Eu vou sacudir. Gente, você encontra isso em toda parte. Jesus ensinou. Você lê o livro de Atos, você vê eles fazendo isso. Sacudindo. Não vou levar. Porque tem gente que decidiu viver uma vida muito ruim. E ele está mal e ele quer jogar sobre você toda a revolta dele. Gente, eu recebo testemunhos, pedidos de perdão de pessoas que, por exemplo, uma moça, nova moça, o que ela disse? Ela mandou, eu quero que essa mensagem chegue na bispa. Ela disse: bispa, eu me sentia mal comigo, demorou para eu admitir que eu era uma pessoa frustrada comigo, revoltada com a minha vida, e isso fazia de mim uma pessoa invejosa, rancorosa. Então, o que acontecia? Eu
tentava diminuir você de todo jeito. Eu falava mal de você. Eu tentava procurar problema em você. Ela disse, como eu não conseguia encontrar no seu caráter, então eu tentava procurar um erro de português, eu tentava procurar na sua imagem, falar da sua aparência, do seu cabelo. Sabe, eu ficava procurando. Por quê? Porque eu estava com inveja de você. Então, o que você fazia era uma afronta para mim. A sua coragem, e ela foi falando, a sua determinação, era tudo. Na verdade, eu olhava para você e era tudo que eu queria para mim. Ela falou. Só que como eu não acreditava que eu podia, ela disse, então você me incomodava. Ela disse, até que chegou um momento, tem um texto grande, eu estou resumindo. Até que chegou no momento que ela disse que eu estava fazendo, porque ela não parava de me assistir e com ódio de mim. Mas ela disse, eu não conseguia parar de ver, para criticar. E a minha vida só descendo. Aí eu comecei a ficar doente, passar vergonha. E aí um dia você está fazendo o programa e você fala assim, você precisa se perguntar, por que uma pessoa te incomoda tanto? Por que você tem um incômodo tão grande com ela? Por que você tem essa vontade de ver a derrota dela? Porque ela disse isso, ela falou, esse seu jeito de sempre estar bem me dava um ódio. Tinha dia que eu ficava com tanto ódio de você só porque você estava bem. Eu estava mal. Então eu falava, não é possível uma pessoa estar sempre bem assim. Não é possível. Aí tem, esconde e não sei o quê. Dá até pena, né? Tem que orar mesmo. Ô, gente, é óbvio que tem dias que você está sentindo um monte de coisas. São sentimentos, é dor. Agora, ou eu vou viver pelo que eu creio ou pelo que eu sinto. Não é porque eu estou aqui e eu não falei, gente, eu estou com uma dor aqui, tá? Orem por mim. Que eu não estou com uma dor. Eu posso estar. Eu posso estar. E estar aqui. Eu posso ter tido uma noite difícil, ter dormido pouco, até não ter dormido. Mas estou aqui. Entendeu? Então, óbvio, tem dias que nem a maquiagem esconde aquele semblante mais abatido. Por quê? Às vezes você mal dormiu. Porque você teve uma questão, você teve um problema, ou até mesmo uma dor, por exemplo. Uma dor. Você pode ter tido uma situação que impossibilitou. Um problema com um familiar, né? Às vezes um problema sei lá, uma enfermidade, algo que aconteceu. Então, você pode ter passado agora. A ideia é você caminhar por fé. Não é isso que nós lemos? Paulo sofreu um naufrágio, aí vai fazer uma fogueira, uma cobra fica presa à sua mão. O que ele fez? Ele deu chilique, ele deu ataque, ele começou a lamber feridas, ele se colocou como uma vítima. Não, ele só sacudiu no fogo. Óbvio que esse tipo de atitude pode incomodar uma pessoa que decidiu ser vítima. Decidiu lamber feridas. Decidiu viver uma vida pequena. E ela disse que isso a incomodava. Ela falou, a sua força, esse seu jeito de viver a vida me incomodava. Até que nesse dia você falou, pergunta para você, por quê? Por que você se incomoda tanto? E ela estava, sim, destruída, com 1000 problemas,
no fundo do poço, vergonha de todo tamanho, já vivendo de favor, assim, dependendo do prato que a irmã dava para comer, e o cunhado humilhando, enfim, então a história é grande. Aí, né? Mas ela, naquele dia, ela pediu para Deus. Ela teve a humildade até de dizer, Senhor, me ajuda, porque eu lá dentro parece que eu quero, mas tem algo que me bloqueia, é tanto ódio. Ela disse que ela tinha tanto ódio, e principalmente de mim. Ela disse, bispo, eu comecei a te odiar sem motivo. Eu procurava motivo, mas os motivos não eram motivos. Era a minha amargura, o diabo cegou a minha mente. E ela viu, o Senhor trouxe para ela, colocou luz nas trevas dela. E mostrou que ela era uma pessoa invejosa, amargurada, que esse era o problema da vida dela. E ela disse que o Senhor falou ao coração dela, que ela precisava me pedir perdão e assim, ouvir o que eu estava falando. Ao invés dela se incomodar comigo, que ela precisava se espelhar, se inspirar, que a vida dela ia mudar. E, enfim, tem todo um processo, mas ela me pediu perdão, recomeçou. E Deus a levantou. Não demorou. Depois disso, ela falou, bispo, eu pedi perdão, mandei para você o pedido de perdão. Num dia, 3 dias depois, eu fui contratada, eu consegui um emprego e daí eu consegui autonomia e minha vida começou a andar. Ela disse, tem ainda muita coisa para avançar, mas eu já não estou mais dependendo da minha irmã, eu não estou mais passando por aquelas humilhações, eu já estou morando sozinha. E ela é nova, acho que tem 35 anos, uma coisa assim. E ela disse, eu estou cheia de esperança agora, de que eu vou construir uma família, eu vou viver uma vida diferente, eu estou cheia de esperança, ela falou. E ela falou, e hoje eu aprendi o que eu tenho sempre, eu estou ouvindo o programa e anotando. Ela falou, todos os dias eu anoto o que você está falando, porque eu tenho visto que funciona, que é dessa forma que a gente tem que viver. Mas ela falou, ó, minha mãe foi assim, uma pessoa amargurada. A minha avó foi uma pessoa amargurada. Ela falou, e eu ouvi um culto seu que você falou, né, o quanto isso influencia. Eu fui gerada no útero de uma pessoa muito amargurada. Então, minha mãe era uma pessoa invejosa. E ela falou, e eu vivi desse jeito, cheia de amargura, de complexos, de insegurança. E assim, quando eu olhava para você, era como um espelho, né? Eu me via uma pessoa que eu não gostava de mim. Então eu tinha que descarregar o meu ódio em alguém que me confrontava, mas eu me endireitei. Então, eu estou contando esse caso, mas tem outros, que às vezes a pessoa, ela está tão cheia de amargura, ofendida por nada, ela se ofende assim por qualquer coisa. E aí ela entra em rebelião e ela acaba de afundar com a vida dela. São incômodos que ela não trata, que tem uma ferida de rejeição, um orgulho, né? São pessoas autocentradas, elas estão sempre olhando para elas, são cobradoras. O que você vai fazer por mim? Né? Não é o que elas vão fazer, é o que você vai fazer por elas. Elas ainda não entenderam sobre ser uma bênção. Então, é uma vida ruim, nós não podemos aceitar esse tipo de vida. Nós precisamos aprender a sacudir da nossa vida. Sacuda para longe a sua poeira. Você vê que em toda parte não leva nem a poeira do que é ruim,
de um lugar ruim, de um tempo que foi ruim. Tem que sacudir da vida. Levante-se, sente-se entronizado, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Gente, tem pessoas que estão acorrentadas por seus sentimentos. O que aconteceu com Esaú? O próprio pai, o Isaac, falou para ele: meu filho, quando você não aguentar mais, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Quer dizer, você ainda não chegou no limite do sofrimento. Algumas pessoas, elas estão debaixo de um jugo terrível. Agora, a unção quebra todo o jugo. Mas elas, ao invés de tomar posse de uma unção que liberta, elas ficam lá debaixo daquele jugo que está escravizando a vida delas. Então, olha aqui, ó. Livre-se das correntes em seu pescoço. Tem gente que está cativa, que está acorrentada, porque não sacode a poeira da desilusão, da raiva, da ofensa, da falta de perdão, sabe? A pessoa do orgulho, do egoísmo, do falar demais. Tem gente que fala demais, sabe? E palavras são sementes. A pessoa fala, ela julga. Gente, o pior são aqueles que vivem para deduzir. Eles são maliciosos e eles vivem para deduzir. Que maneira horrível de viver. Eles não dão o benefício da dúvida. Eles não sabem elogiar ninguém, levantar ninguém. Não. Estão sempre com malícia, deduzindo, com aquele olhar desconfiado, aí tem, e não sei o quê. Coitada dessas pessoas, que maneira horrível de viver. Eu não suportaria viver assim. Eu não. Não, eu quero estar livre disso, senão não vou ter paz, eu não vou ter vida. Eu só tenho essa vida para viver. Não, eu quero estar no lugar de bênção, ser tu uma bênção, no lugar de dar alívio para as pessoas, levantar. Eu quero ser uma levantadora de pessoas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entendeu? Não, pelo amor de Jesus, é uma maneira ruim de viver. Tu tem que sacudir essas coisas da vida. Não pode aceitar. Ó, o Paulo, ó. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Porque o Paulo fez a mesma coisa, que ele estava em Roma. Ele está pregando para os judeus e os caras ali só aquelas pessoas só sabiam, sabe, ir contra, e critica, e ataca, e quer debater. Paulo cansou, falou, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer por vocês. Eu levei salvação para vocês, mas vocês não querem. Eu vou levar para os gentios. Chega. E aí eles saíram, após o Paulo falar isso, discutindo entre si intensamente. Você vê que perda de energia. Tem gente que parece que a pessoa é viciada em discussão, em contenda, em conflito. Ela está sempre em guerra sem recompensa. Você sempre encontra a pessoa guerreando uma guerra que ela não vai ter recompensa nenhuma. É só estresse. Vai afetar o destino dela, a vida dela, a saúde dela. Não acrescenta nada, mas eu quero discutir. Mas eu quero falar. Mas eu quero brigar. Tem gente que pega problemas gratuitamente. Ele vai lá e pega com as mãos dele.
Por quê? Porque ele fala do que ele não sabe. Ele se mete em coisas que ele jamais deveria se meter. Ele deduz. Ele emite opinião que ninguém pediu. Ele julga. Ele julga. Ele mede os outros. Porque, quem mente acha que todo mundo mente. Quem engana acha que todo mundo engana. Uma pessoa que tá ali, ela faz algo que é abominável aos olhos de Deus, como é que ela olha para as pessoas? Ela olha como se, sim, todo mundo faz. Se ela é imoral, ela está desconfiando da conduta, do caráter das pessoas. E o que acontece? Amargurado anda com amargurado. Você sempre vai ver malicioso com malicioso. Você vai ver o enganador atraindo o enganador. Mentiroso atraindo mentiroso. Por quê? Você não lembra que o Jacó era o enganador, atraiu para ele o enganador pior, que foi Labão? Atraiu o enganador. Porque quem engana também é enganado. Né? Aquilo que você planta é o que você vai colher. E tem gente que ela está amargurada, ela tem que encontrar alguém que também vai compartilhar com ela. Ela quer apoio. Ela sai em busca de alguém que vai dar apoio para ela. E sempre tem mais um amargurado que vai... E aí as pessoas se unem para agora. Outro dia, você não lembra da palavra? Que outro dia a Bíblia fala que o Herodes e o Pilatos eram inimigos mortais. Mas eles se uniram para atacar Jesus. Para crucificar Jesus. É sempre assim. Os inimigos, você vê, gente, eles se odeiam, mas de repente eles se unem. Para quê? Para o mal. Porque um precisa do apoio. Agora eu tenho um inimigo comum, então eu vou me unir. Pilatos e Herodes, unidos contra Jesus. Agora estão unidos contra Jesus. Gente, eu já vivi isso dentro da igreja. Gente que se odiava. Gente que nós tivemos que apartar confusão. De repente, num momento da vida, estavam sentados na mesma mesa. Por quê? Porque agora eles estavam unidos em prol de uma causa. É horrível isso. Porque uma pessoa que tem caráter, ela pode até não gostar de algo, mas ela tem uma conduta irrepreensível. Ela jamais vai se unir a alguém que ela discorda completamente, que ela nunca deu certo, que ela nunca concordou, só porque agora eu tenho um problema, ele também tem, é mais ou menos a mesma coisa, nós vamos nos unir. Uma pessoa que tem caráter, ela jamais faria isso. Muito pelo contrário, ela tem uma conduta correta, né? Você não vê a conduta, homem de verdade é José, né? José estava comprometido com a Maria, mas contudo ela aparece grávida, ele decidiu, no coração dele, sair silenciosamente para não prejudicar, não difamá-la, não fazer nada, até que o Senhor falou com ele, um anjo falou com ele. E então ele mudou o rumo, né? Porque ele entendeu que era um propósito de Deus. Mas você vê, um homem de caráter. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender. Gente, tem Judas, mas não tem que ser eu, né? Não tem que ser você. Escolha o lado. Esteja do lado certo da vida. Sabe, do lado da verdade, do temor, do amor.
da honestidade, da credibilidade, onde você honra a palavra, do lado da pureza, do temor a Deus. Em nome de Jesus, toma a decisão de sacudir hoje, terça-feira, tudo que te acorrenta, escraviza você. Arranca o jugo do seu pescoço. Viva uma vida grandiosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Fazendo o bem, não vos canseis de fazer o bem. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então, levanta e decida que você vai viver uma grande vida. Vai lutar as guerras certas, vai estar do lado certo da vida. Fazendo o bem, dando alívio, amando, perdoando. Vai sentar nas mesas certas. Vai viver no mais alto nível, cada vez mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se pareça com Ele. Nunca com Judas. Ou com Pedro, quando negou o Senhor. Não. Se pareça com o Senhor. Viva uma vida elevada. Onde o temor reina na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra hoje tenha colocado luz nas trevas de cada pessoa que ora comigo. Eu abençoo lares e famílias, todos que estão orando comigo, que estão buscando o Senhor agora. Eu oro para que o Senhor dê revelação, o entendimento revelado e que o temor repouse nos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço um vinho novo sobre esses fiéis. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento tenha tomado conta dos corações e um temor profundo, e que cada pessoa já tenha se levantado com uma postura firme, sacudindo o que tem que sacudir, decidida a viver uma vida alinhada e se parecer com o Senhor cada vez mais. Eu agradeço demais por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7 às 19h30. Domingo, batismo. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.